Olá, pessoal. Bom dia. Bom dia. Vamos lá, né? Então, hoje nós estamos aqui com os nossos queridos professor Arthur, né? Que é um querido professor, foi meu professor de Direito Educacional. E aí, agora, hoje nós iremos conversar, mas eu vou apresentar primeiro cada um. A querida professora Luzia, que foi a minha professora também na graduação. Estou no meio de professores. Meu parceiro de profissão, professor Adalto, psicopedagogo também, pedagogo. Então, vamos lá. Professor Arthur, bem-vindo. Professora Luzia, bem-vinda. Professor Adalto, bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos apresentar assim, né? Que daí fica mais fácil para mim. Eu não me perco, tá? Professor Arthur, né? Doutorando em Direitos Humanos. Ai, gente, vou precisar erguer aqui, senão eu não vou enxergar. Direitos Humanos na Universidade de São Paulo, USP, mestre em Direito pela Universidade de 9 de Julho, pós-graduado em Direito Público Geral pela Universidade de Castilha de La Mancha, na Espanha, especialista em Direitos Difusos e Coletivos pela Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, especialista em Direito do Processo Civil pelo Centro Universitário Salesiano, graduado em Direito pela Universidade Bandeirantes São Paulo, professor da Escola Superior de Advocacia da OAB e da Pontifícia Universidade Católica PUC de São Paulo. Tá? Chefe do Gabinete do Conselho Estadual de Educação e nosso professor aqui de Direito, né? A professora Luzia, Luzia Amara, pedagoga, psicopedagoga, sociodramatista e doutora em Educação pela Unicamp Brasil, com pós-doutoramento em Educação Especial, Terapias Expressivas pela Universidade de Lisboa, docente no mestrado em Educação Especial na Universidade Lusófona de Lisboa e na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal. Se eu errar alguma coisa, Luz, você me corrija, por Tá em favor. português. É também membro, né, do CEID, do Centro de Estudos Interdisciplinares em Educação e Desenvolvimento, sócia fundadora da Pró-Inclusão, Associação Nacional dos Docentes em Educação Especial. Atua como fundadora e investigadora com ênfase na formação de professores, métodos ativos e pedagógicos expressivos. Coordenou a investigação de políticas públicas em formação contínua de professores para a inclusão, publicada em 2024, pelo Instituto Alana, com apoio da Unesco Brasil. Como docente convidada e formadora, trabalhou em diversos países, incluindo Finlândia, Cazaquistão, Itália, França, China, Cabo Verde, Escócia, Argentina e, naturalmente, o nosso amado Brasil. Mas eu não vou deixar só seu, vou deixar nosso. Tá bom, eu deixo. Eu partilho. Mas o que eu mais gosto desse currículo da Luzia, tá, gente, é que ela é campeã mundial de Kung Fu. Fui. Foi. Antes de Cristo, Dani. Né? Fez o caminho de Santiago de Compostela. Eu acho que essas coisas aproximam a gente, né? Essas coisas de fato nos aproximam. Fez o caminho francês do caminho de Santiago de Compostela, né? E orgulha-se de ser a dona do cão mais feio do mundo. Só pode ser. Não, ninguém tem um cachorro mais feio que o meu. Eu tenho a gata mais folgada do universo. Pronto, né? Bom, aqui do meu lado direito, né? Como sempre, do meu lado direito, né? Que estranho isso, não? Tenho aqui o professor Adalto, que é pedagogo, psicopedagogo, mestre em Educação e Saúde pela Universidade de São Paulo, né? Federal de São Paulo. Gente, vamos começar o nosso bate-papo sobre, né, educação para todos e ponto. Você e não se apresentou. Ponto. Fala o seu currículo também. Né? Eu sou a Daniela,
tá? Eu sou pedagoga, psicopedagoga, mestre em avaliação psicológica pela Universidade de São Francisco, fiz direito educacional junto com o professor Arthur, passeei muito em Portugal com a Luz, mas nós trabalhamos e estudamos muito por lá, né? Porque é um aprofundamento em inclusão, de fato, é uma vivência, né? Foi uma experiência bem individual, bem única. Para mim, todo mundo deveria de fazer esses intercâmbios. É uma imersão, né? O Adalto também já teve. Fiz, eu tive a oportunidade de estar lá com a Luzia na imersão. Foi uma experiência bastante enriquecedora e que eu sempre utilizo quando estou falando de educação inclusiva. Assim, eu acho que a gente tem que transitar mesmo para a gente voltar com ideias novas e perceber assim o outro e para a gente construir aquilo que tem de melhor, né? Pra gente... mas acho que é importante também para a gente dar valor para aquilo que a gente tem. Sim. Isso é muito bom. Isso é o sair para poder ver o bom que a gente faz. Isso é o melhor de tudo, né? E eu acho que a gente já está meio que começando, né? Nesse esquenta aí. Mas eu vou deixar aqui para vocês, né? Uma fala que eu sempre gosto de deixar, acho que o professor Arthur nas aulas já deve ter ouvido. Meu avô, né? Há muito tempo atrás, eu tenho um tio que é autista, né? Todo mundo sabe. Ele hoje está com 67 anos e o meu avô falava para as pessoas assim, porque as pessoas indagavam ele no meio da rua, né? Falando já em inclusão, educação e famílias. Nossa, seu Saul, o senhor tem um filho com deficiência? Meu avô falava assim, de quem que você está falando? Lá em casa todos nós temos algum tipo de deficiência. De quem você está falando? Ou então chegavam para ele e falavam, nossa, seu Saul, o senhor tem um filho especial? Ele falava, todos os meus 6 filhos são especiais. De qual você está falando? Né? Então o exemplo vem de casa. Né? E essa história por detrás da inclusão, por essa bandeira levantada pela inclusão, é de família. É de família. Né? E não poderia ser diferente a gente não ser inclusivo, né? E mesmo assim, né, gente, hoje em dia não tem nem como, tá? Então, vamos... eu quero que você, Adalto, você que está no chão de escola, né? Porque você, como diretor de escola, né, traga algum exemplo, alguma experiência, porque eu gosto dessa coisa quando a gente chega e indaga os professores assim, porque o professor chega para a gente, os pais, os profissionais, eu tenho tantos alunos e um com deficiência, eu tenho tantos alunos e um com autismo, eu tenho tantos alunos e um com síndrome de Down, né? Como que é isso para você? Como é que você aborda esse tipo de assunto quando você está com a sua equipe, não só com a sua equipe pedagógica, com a equipe da escola? Eu tenho a felicidade de hoje estar numa escola que assume uma postura bastante inclusiva. Então nós temos um número grande de crianças com deficiência inclusas, e os professores, a equipe, não só os professores, mas também a equipe de apoio, os cozinheiros, os funcionários que cuidam da organização e da higienização da escola, o pessoal de secretaria, minha equipe é muito boa e comprometida com a inclusão das crianças. Então não tem muito, eu não faço isso porque não é o meu trabalho. Está todo mundo lá engajado. Sim. Hoje, eu penso que a maior fragilidade que a gente tem na educação inclusiva e na educação como um todo é quando os professores, que são os maiores especialistas em educação que a gente vai ter na nossa área, não assumem a responsabilidade de entender que todas as crianças são diferentes. Essa é uma responsabilidade que a gente tem de olhar para a individualidade de cada um dos meninos e das meninas que estão nas escolas. O rótulo da deficiência só vem depois do aluno. O primeiro rótulo que a gente dá para a criança é de aluno, do estudante. Eu gosto mais da palavra estudante. Sim. Então a sensibilização que a gente faz com as equipes é sempre de que primeiro é o estudante, depois as outras coisas deles. Eu vou ter estudantes meninos, estudantes meninas, estudantes com deficiência, estudantes pobres, mas todos são estudantes. Uhum. E a nossa vocação como educador é ajudar as crianças
nesse percurso formativo e que não se interrompe na escola, que continua depois. Inclusive o nosso próprio percurso formativo. Porque enquanto educador, eu vou me formar ao longo de toda a minha vida. Isso está lá na nossa ODS número 4. Né? A educação ela tem que ser inclusiva, equitativa, para todos ao longo da vida. Nós, enquanto educadores, precisamos fazer essa defesa. Eu não educo o outro, eu não estou educando a criança com deficiência, eu participo de um movimento educacional muito complexo, que passa toda a sociedade, que transforma a vida das pessoas, que dá oportunidades que são únicas. Quando a gente consegue sensibilizar o professor de que a gente está num processo, que a gente participa do processo do outro e do nosso, o discurso do mais um some. Some. Sim. Porque a gente também vira o mais um. Na minha sala, eu tenho 30 crianças, mais um, mais um, mais um, e eu também sou mais um nesse processo de formação. Eu também estou aprendendo ali. Enquanto as crianças estão lá fazendo as atividades dela, eu estou me aprimorando enquanto educador, eu estou me desenvolvendo dentro da minha profissão. Enquanto os estudantes estão apresentando suas dúvidas, eu estou lá reelaborando o meu conhecimento para ajudá-los a construir o deles. Então a gente entende que esse mais um também sou eu. A gente se constrói e se reconstrói enquanto pessoa, né? E eu acho que é isso que a gente está querendo trazer aqui hoje. A gente está falando sobre pessoas. A gente não está falando nem sobre professor, nem sobre aluno, nem sobre pais. São pessoas de fato, né? E como é que eu me relaciono com essas pessoas? E como a gente até estava conversando um pouco antes, os laços são muito importantes. Né? Esses laços, formar esses laços. Se a gente não entende que a gente precisa formar esses laços, as coisas vão se diluindo e vão se perdendo ao longo do caminho. Então, é muito importante. Não dá para olhar para o outro e vê-lo numa situação de fragilidade, numa situação de vulnerabilidade e não se compadecer. Né? Isso daí é humano, ultrapassa a profissão. Ultrapassa tudo, ultrapassa as barreiras de sala de aula, de escola. Então, a gente está falando do ser humano. E ainda sobre a experiência de escola, Dani, hoje as famílias dos estudantes com deficiência tendem a ser muito presentes no ambiente escolar. Sim. Depois a gente fala da qualidade. Às vezes é para bem, às vezes é para mal, às vezes mais atrapalha a criança do que ajuda. Não, mas sempre mas vai aí são ter, as particularidades. Gente. Mas as escolas conseguem um contato significativo com essas famílias, em alguma medida sensibilizar um pouquinho e desenvolver objetivos comuns com elas. Mas existem algumas famílias que são extremamente ausentes da vida escolar dos estudantes. Uhum. E esses estudantes, às vezes, se encontram mais marginalizados dentro do ambiente escolar do que uma criança com deficiência. Do que a própria criança com Porque às vezes você precisa chegar e fazer uma transformação e você não consegue. Porque a família não aparece, a família é resistente, a família não valida o conhecimento escolar. Ela fica numa situação de uma maior vulnerabilidade do que a própria criança com deficiência. Sim. Em alguma medida, a criança com deficiência, você tem uma parceria bacana com a família, as mães estão presentes na escola, elas procuram, elas escutam, elas respeitam os professores, na maioria das vezes, né? Há exceções, mas na maioria das vezes a gente consegue estabelecer um diálogo bem produtivo com as famílias. Infelizmente, a gente tem famílias que são ausentes da vida das crianças, dos estudantes, e essas representam um desafio quando a gente fala educação para todos. Sim. Porque o conceito de todos se torna extremamente complexo. Uhum. Porque para alguns, a negativa da educação acontece dentro do berço, quando a mãe não se incomoda em matricular, ou matricula e não consegue, e não se preocupa em garantir a frequência, ou muda de cidade e simplesmente não matricula mais essa criança em nenhuma escola e a gente perde uma criança. Mas aí eu acho que tem um pouco a ver, e é importante a gente, apesar do tema ser inclusão numa perspectiva da deficiência, você toca num ponto que para mim é crucial, porque eu tenho debatido bastante nos últimos tempos, que é o quanto a família é importante para que o processo educacional aconteça. A família, apesar de não ter a técnica, o pai e a mãe não é pedagogo, não tem a formação, não tem o desenvolvimento para aquilo, ela tem um papel. E vai caber à escola, à educação, ao educador, dar caminhos e meios para que a família possa proporcionar, enquanto a criança esteja no ambiente doméstico, na casa, as possibilidades de desenvolvimento, de continuidade do desenvolvimento.
Afinal de contas, o contínuo formativo, né, que a gente Sim. ouve tanto, não é só dentro da escola, ele está dentro do ambiente humano, do envolvimento que aquele ser tem com a realidade dele. E aí vem um outro ponto, que é a ideia também importante de, na medida em que a família participa, eu tenho também a medida, quando eu olho, por exemplo, para os direitos humanos, que é a busca limite da individualização do ser. Os direitos humanos, eles vão trazer essa perspectiva, ou seja, você enquanto indivíduo único na Terra. Sim. Como eu olho para você, te individualizando e, ao mesmo tempo, te colocando dentro do processo de formação e do processo de socialização ou de estar em sociedade. E aí vem um outro ponto, ouvindo o Adalto falar, né? Enquanto eu, professor, estou ali dando a aula, eu estou aprendendo. Eu estou ressignificando o tempo todo o meu fazer enquanto professor, para entender que aquilo que eu tenho de instrumento de formação, talvez não está dando conta. Mas Então, a gente para onde eu precisa- tenho que ir? A gente precisa ter clareza disso a hora que a gente assume a profissão, né? A gente precisa ter essa clareza. E como trazer essa clareza, né? Porque e também é uma construção diária com o docente. Eu vou provocar a Luzia, né? Porque a Dani, na hora que estava fazendo a apresentação, estava falando, né, da oportunidade de estar numa imersão de uma atividade em que você vai olhando para dentro. Então, Você vai eu olhando acho que pra é dentro. essa oportunidade que todos nós temos que ter, de olharmos para dentro de nós. Porque eu só consigo ressignificar algo quando eu olho para mim, percebo o que está acontecendo, e daí eu falo, dá um start, que eu digo assim, isso aqui não está indo bem. Então, o que eu faço para que isso vá melhor? Né, Luzia? Eu acho que essa também é uma missão que a gente tem que ter o tempo todo, de olhar para nós e entendermos que o tempo todo a gente está aprendendo, e o tempo todo são novas oportunidades. Não é um olhar egóico, né? Porque é um olhar que transcende e faz com que a gente seja mais empático e mais complacente e com o outro, né? Eu acho que tem. Vocês tocaram em várias coisas aqui. Tem muitas coisas. Muitas coisas aqui. São muitas provocações. Muito interessantes, muito interessantes. Eu acho que a primeira questão, quando a gente pensa em educação inclusiva, a gente vem à nossa mente, normalmente vem à nossa mente a questão da pessoa com deficiência, né? Se fala inclusão, é como se a gente tivesse trocado o nome educação especial, educação inclusiva é a mesma coisa, nós estamos falando de alunos com deficiência, de estudantes com deficiência. Mas o que acontece é que, se nós formos pensar historicamente, quando as mulheres já vieram para a escola comum, para estudar junto com os homens, Sim. Quando os pretos, as pessoas em situação de pobreza, etc., já vieram para a escola comum estudar junto com todos os outros, a última fatia que faltava para vir para a escola comum foi a das pessoas com deficiência. Porque tem toda uma linha do tempo, né? Porque existia uma escola especial, Sim. existia uma escola, né, que é regular. Atenção, a gente fala assim, estudo em escola regular, a gente precisa tomar muito cuidado com a nomenclatura que dá para as coisas, porque a escola especial, ela é regularizada, senão ela não poderia funcionar. Então, nós estamos falando de escola comum, porque depois acabam as escolas especiais e segregadas entrando também para a estatística como fazendo parte de escolas regulares e não é o que a gente está querendo dizer. Nós estamos querendo dizer escola comum, né? Exatamente. Onde todos os alunos têm acesso, portanto, não estão segregados, né? Mas eles têm acesso, têm a presença, né? Depois todos os alunos podem participar, participação. Eu só posso melhorar a participação se o aluno estiver lá, né? Eu não consigo, por exemplo, pintar uma cadeira se essa cadeira não tiver na minha casa, ou não tiver no meu... Eu preciso pintar uma cadeira, tá bom, então vai buscar a cadeira, onde está? Tá na outra casa? Não vai adiantar nada, eu tenho que pintar a cadeira se ela estiver na minha casa.
Então, eu só consigo melhorar o processo de educação, o processo pedagógico, a formação minha, dos professores, se todos os estudantes estiverem num lugar que é comum a todos. E isso é algo muito recente. Nós estamos vivendo uma mudança de paradigma muito atual. E então, esta coisa, né, da pessoa, imagina um pai ou uma mãe com uma criança com deficiência, levando a criança pela mão na rua, e alguém diz assim: ai, coitado, ai, que mal ele fez, vou rezar para você. São todas coisas que povoam o nosso imaginário, né? E é muito difícil, você estava falando do desenvolvimento pessoal, né? É muito difícil a gente trabalhar e mudar a atitude, né? Mudar a forma de pensar, mudar paradigma, tem uma dificuldade muito grande. Uma das formas de mudar a forma de pensar é pensar que nós temos direitos. Então, se educação é um direito, né? E é para todos, ponto. Não está em discussão, isso é um direito adquirido, então a todo direito equivale um ou mais deveres. Talvez uma das formas de convencer a sociedade, né, eu ia falar os pais, professores, etc., é dizer, existe um dever e você tem o direito, né, aliás, você tem o direito e você tem o dever. Diante desse direito, você tem o dever de promover uma escola que seja de qualidade, porque se a escola é pública e é obrigatória, imagina você colocar uma pessoa numa situação que é obrigatória e ser uma coisa muito chata, né? Ser uma coisa que me tortura, eu sofro bullying lá dentro, mas eu sou ainda sou obrigada a sofrer bullying? Peraí, né? Calma lá, né? Cumpre melhor o seu dever. Então, um professor, um educador, um diretor, qualquer pessoa que convive e que tem a profissão, é pago para fazer valer um direito, tem o dever de que esse direito seja bem valido. Eu não posso colocar pessoas, porque eu não tenho, é má profissão. É má prática profissional. Mas, Luzia, você tocou numa coisa que a gente até estava conversando, né? As leis estão aí para nos amparar e para que a gente faça uso dela, né? Quando a gente fala assim, a gente tem o dever de garantir. Então, eu vou usar a lei em benefício da criança, vou usar a lei em benefício deste professor, inclusive, dessa família. Né? Então, é o nosso dever garanti-la. Exato. E aí, eu gero um processo, mas isso tem várias outras coisas, né? Eu estou falando de um ponto, né? Mas aí, quando eu entendo que a educação é um direito que não está em discussão e que o meu dever é fazer cumprir esse direito, eu deixo de pensar que para fazer uma boa inclusão eu tenho que ser bonzinho, eu tenho que ter paciência, eu tenho que... E passo a olhar para as coisas como sendo um cumpridor, não no mau sentido, né? Mas sendo uma pessoa que tem que fazer cumprir, tem que fazer valer. E isso acaba por mudar, inclusive, a forma como eu me relaciono com o pai. Eu não tenho o direito de excluir os pais, eu não tenho o direito de colocá-lo fora de um processo, eu não tenho o direito... Nem de colocar em situações vexatórias. Nada, quer dizer, eu não posso. Eu tenho que garantir o direito dele. E isso talvez seja uma das coisas que ajude na mudança de atitudes. Mas, por outro lado, também a mudança de atitudes, ela acontece quando eu vivo num ambiente que me dá segurança para falhar, que me dá segurança para ser imperfeito, que me dá segurança para partilhar aquilo que eu vivo, as dúvidas que eu tenho, sem depois eu ser massacrado ou estar colocando o meu emprego em risco. Portanto, aqui... que vocês tocaram todos esses pontos todos, quer dizer, vocês tocaram nisso tudo. A pessoa tem que se sentir amparada. Claro. Amparada. Claro, é um direito dela. A Luzia deu um excelente exemplo, que é o da cadeira. A gente não consegue pintar a cadeira se ela não estiver na nossa casa.
É o mesmo da inclusão. A gente não vai conseguir fazer inclusão se a criança com deficiência não estiver na escola. E Exatamente. cada criança, sejam as crianças com alguma deficiência ou não, as violentadas, porque a gente tem isso. Em Jundiaí, Sim, cerca de 3% tem. das crianças sofrem violências graves. Essa é uma pesquisa que a gente fez no âmbito da escola, num universo de 10 mil estudantes envolvidos em um projeto. 3% delas relatam situações de violência que colocam a integridade física em risco ou abuso sexual. Então, Sim. é mais comum contra as meninas, geralmente praticado por um membro da própria família, mas é uma criança que eu também preciso ter um olhar diferenciado. Eu preciso olhar de uma forma diferente de como é que eu vou receber essa criança, como é que eu vou dar continuidade para o percurso formativo dela. E eu só vou fazer se as crianças estiverem na escola. Sim. Eu nunca vou conseguir construir uma escola perfeita sem que as crianças estejam lá. É no dia a dia, é na relação, é no contato que as barreiras vão se revelando e aí a gente vai conseguindo resolver uma de cada vez. É porque a A gente não escola vai resolver tudo antes da criança chegar. A escola foi feita para a criança. Deveria. É. Deveria. Mas deixa eu só completar uma coisa, Adalto. Que eu estava falando da questão histórica, né? Que os últimos que chegaram, então a última fatia que chegou foi dos alunos com deficiência. Aí eu tenho aluno com deficiência na escola comum. Eu já posso melhorar e transformar a educação especial, que é um atendimento específico para necessidades ligadas a condições, que no Brasil, inclusive, é nomeado, né? Sim, O público-alvo, né? Ou seja, Sim. a educação Tá lá. especial é uma modalidade e existe um público-alvo destinado a isso. Eu acho que uma etapa, e na minha visão, neste momento, o Brasil não pode deixar de ter educação especial e não pode pensar ainda, pensar ainda numa totalidade de pessoas, porque corre-se o risco de os alunos com maiores dificuldades e com maiores carências, em mais risco, deixem de ser atendidos, deixem de ser apoiados. Sim. Mas um momento seguinte, depois de fortalecer muito isso, o momento seguinte aí já é passar para alguma coisa que talvez eu vi em alguns países do norte da Europa, eu vi na Escócia, por exemplo, é que quem é o público-alvo da educação inclusiva? Todos. Ponto. Né? Sim. Então aí eu já não tenho mais, ou seja, qualquer aluno. Portugal nesse momento tem essa possibilidade, né? Não existe um aluno público-alvo, existe sim estudantes que beneficiam e que precisam de beneficiar de medidas universais, seletivas ou adicionais para apoiar a sua inclusão e a sua aprendizagem, as duas coisas. Sim. Porque são coisas distintas, né? São coisas distintas. Né? A sua inclusão, sua participação. E não precisa de laudo médico para a escola e o professor e a equipe de professores, de técnicos e psicólogos e psicopedagogos, que são família, que são os que melhor conhecem essas crianças, não precisa de laudo médico para decidir que uma criança precisa ser apoiada. Porque ela não precisa ter uma condição de deficiência, basta ela ter uma ansiedade, basta ela ter pais que se divorciaram, ou uma situação de morte na família, ou qualquer coisa que atrapalhe, que dificulte o seu desenvolvimento, e a escola liga logo o alerta e tem política pública, tem legislação, lei. Sim. Depois tem política pública, que é o que é que eu faço com a lei. Exatamente. Né? E tem interpretação da lei, que é o que é que a escola faz. Porque eu tenho escola que não faz e tem escola que faz. Porque são essas três âmbitos, né? Um âmbito é o que está legislado, aquilo é nu, duro, cru, puro, está lá. Tá posto. Está posto. Aí, qual é a política pública que eu faço em relação a isso? Onde é que eu destino o dinheiro? Se eu dou dinheiro para a escola especial ou se eu chamo escola especial de escola regular? Exatamente. E aí eu começo a dar dinheiro para a escola especial, né? Como acontece em alguns lugares. No Sri Lanka, não vou falar que é. Né? E depois eu tenho a interpretação que acontece dentro da escola. E é por isso que vocês vão perguntar assim, Luzia, as escolas em Portugal são inclusivas? Para já não tem uma inteira inclusiva. Mas depois tem algumas que são ótimas, tem outras que são uma porcaria. Como em todo lugar. Porque tem a ver com a interpretação e com o que é que eu faço
com o que está posto. Sim. Exatamente. Como você lida com aquele conteúdo. Eu tive um tempo atrás num município do interior de São Paulo, numa capacitação, melhor, numa formação dos supervisores de ensino. E aí ficou para mim a missão de falar da legislação educacional. E eu fiz um recorte, que não estava no programa delas, mas elas pediram, as supervisoras, era elas, porque só tinha elas, eram 13 supervisoras, o município tem 13 supervisores de ensino, e a preocupação era a questão de educação especial, a legislação educacional que tratava sobre, ou a respeito de crianças com deficiência e adolescentes. Aí, em um determinado momento, no primeiro encontro, eu falei para elas, olha, o meu objetivo aqui é dar um repertório para vocês, né? Um repertório normativo que permita que vocês façam a primeira reflexão, a reflexão inicial. Existe uma norma, a norma fala isso. Agora, como o meu município transforma essa norma em política pública? Se é que tem. Então, vocês, eu dizia para elas, tem uma missão aqui que não é só, e eu sei a primeira preocupação de vocês, era formar um relatório para dar uma resposta num parecer de supervisão de ensino a respeito de um problema de uma criança lá na escola. Mas, se vocês não entenderam, eu estou preocupado com outra coisa. Além do relatório, como vocês interagem com o processo administrativo educacional junto à secretaria para verificar se a política pública existe, se ela existe, ela de fato atende àquela necessidade, ou se ela não atende, o que vocês farão para que ela passe a atender. E daí, então, vocês começam, para além do serviço burocrático, que esse é irritante para mim, né? Eu falava para elas, isso é irritante, porque você só resolve um problema individualizado. E, no fundo, não é um problema do aluno que está sendo resolvido, mas é o seu problema. Tirar da frente mais um caso. Só com apaga parecer. fogo. A Constituição diz isso, então, é isso que a Constituição disse. Mas cadê o resultado prático? Né? E aí, isso casa com o que você, Luzia, disse há pouco, né? Que é, de fato, dar um bom repertório, mas o repertório para que a pessoa comece a refletir sobre ele. Porque a norma, e eu que dou aula já há algum tempo de direito, os alunos logo que entram, eu dou as aulas mais chatas de direito. Né? Eu dou aula de direitos humanos, direito internacional, direito constitucional. Ai, chatíssimo. Os alunos não gostam dessas aulas, por quê? Porque parece que elas não têm nenhuma função. Né? É assim, uma elucubração. E eu falo para eles, pelo contrário, isso aqui ampara qualquer outro sistema ou qualquer outra disciplina do direito. Né? E como eu faço? Se a minha aula é chata, eu digo para eles, vai ser chata, e daí eles começam a descobrir que ela não é, porque ela vai se aprofundando de um tamanho e vai trazendo um aparato teórico, né, para eles entenderem que a lei não é ruim no Brasil. O que é ruim é como a gente aplica a lei. Perfeito. É como o ser Exatamente. humano lida com a lei. Porque ali é uma forma de conduta. Se você não usar aquela forma de conduta, ela cai no descaso. Né? Sim. E pode-se criar o que quiser. Né? Ela serve só para a gente garantir o mínimo. Sim, ela não serve, sim. ela não é o máximo. Ela Sim. não é, a lei geralmente não vem para dizer para a gente qual é o modelo ideal. Então ela diz assim, olha, criança, público-alvo da educação especial, precisa ter um plano individual de ensino, um plano, como quiserem denominar, a gente tem chamado de PEI. Mas ela não diz que eu não posso fazer para os outros. Ela diz que para isso eu tenho que garantir. É garantido. E aí o que faz a minha escola realmente se tornar inclusiva e para todos? É eu, enquanto educador, pensar em todos. Sim. E produzir um plano individual para o percurso da aprendizagem de cada um dos estudantes. Isso não é ilegal. Ninguém vai ser preso por fazer mais do que está na lei. Mais do que tá na A lei né? é o mínimo, é o básico. E às vezes ela se torna uma muleta para dizer, não, mas eu só tenho que fazer para os estudantes com deficiência. Exatamente. E aí a gente vai ter uma produção de uma educação altamente excludente. E aí, assim, eu vou colocar uma questão. Eu posso, inclusive, fazer um PEI para aquela criança que está hospitalizada. Deve. Sim. Né? Para a criança que foi abusada, para a criança que não aprendeu e não tem um diagnóstico. Sim. O superdotado, O superdotado. que é modalidade de educação especial. E eu Né? falo que. E aí vem Eu uma troquei outra... tanto com o Arthur agora no fim do ano, a gente trocou tanta ideia, porque a gente estava com uma criança com superdotação e a gente precisava. Né? Não é só porque ele é superdotado que ele não vai precisar de um plano de ensino individualizado para as necessidades individuais dele. É porque ele é superdotado. É. Então ele não tem dá um mito. trabalho.
Tem um- aparentemente. Porque Ou- ele faz aquilo ou que você dá, diz, porque né? geralmente as Olha, crianças- misto. entrega a nota. Ah, tá entregando a nota. Então tá, é para tirar 10? Ele tira 10, olha que bom. Mas ele continua tendo uma necessidade pela característica dele. Para né? além da visão limitada do que é ser superdotado. É, né? né? Então, E às vezes mas essas é- crianças acabam apresentando graves problemas de comportamento, porque a escola sim. se torna um espaço altamente desinteressante Sim. para eles, e aí vira aquilo que a Luzia falou. Eu sou obrigado a estar lá, mas Sim. não consigo ser estimulado, Eu não tenho ouvi- suplementação, Eu e aí isso ouvi acaba... essa semana de uma que virou pra mim e falou assim: gente, eu tenho que ir na escola e eu nem sou paga pra isso. Vocês vão trabalhar e vocês recebem, eu nem sou paga. Só tem que As crianças têm muita sabedoria sobre a relação com a escola. A gente precisa entender um pouco, e talvez quem fale bem sobre isso, né, um autor que vale ser lido sempre, ou por quem lida com educação, que é o Edgar Morin, Ah, né, do sim. pensamento complexo, e É. a gente tem que entender que o mundo é complexo, que por mais simples que as coisas pareçam ser, elas são complexas. O PEI, que é para cada um, tem a ver com essa complexidade do mundo. E, de novo, volta na ideia de individualizar o ser humano. Exatamente. E vocês estavam falando, e desculpa se o exemplo é ruim, mas é o que me ocorreu na cabeça aqui. Um time de futebol tem lá o atacante, o lateral, o meio-campo, o zagueiro, o goleiro. Cada um tem uma especialização. Mas a Sim. especialização de cada um é feita para que o resultado final seja a vitória, o êxito. Né? Dentro, inclusive, da limitação de cada clube. Eu sei até onde eu quero chegar com a limitação que eu tenho do meu tamanho. Então, acho que a gente tem que também pensar nisso. Fazer o indivíduo é fazer para que no final eu tenha o resultado do coletivo melhor, para que todo mundo se perceba. Né? A Dani falou do avô dela, eu também. A Sim. Annalise, com 2 anos, tem síndrome de Down. E eu olho para ela assim, e se às vezes eu não parar para indagar um pouco, tá tudo igual. Tá tudo igual a Ana Clara, quando era pequena. Então, a gente lida com isso, né? Sim, a todo momento. Nós estamos mais ou menos indo para o fim. É, eu queria fazer por um isso, jogo. Por isso que eu olhei aqui e falei, acho que a gente precisa de um controle de tempo, senão a gente fica aqui até Eu queria discutindo. talvez, antes de terminar, para encerrar, pelo menos a minha parte para encerrar, eu queria fazer um jogo, posso? Pode. Vocês têm as canetas aí? Sim. Então, isso, pega um papel, uma caneta, cada um de vocês. E você que está em casa quer dizer, como quem diz, né? Você que está aí Agora você vai nos ouvindo, faz esse jogo comigo e depois, se possível, deixa comentário aí na TV, no chat, deixa comentário para saber qual foi a resposta. Eu vou perguntar assim, quais são as 3 primeiras imagens que vêm à sua mente quando você ouve a palavra, e vou dizer qual é a palavra. E você vai desenhar, não vale usar letra, número, não vale escrever, tem que ser desenho. Você vai desenhar essas 3 primeiras imagens. E não vale ser a quarta, a quinta, a sexta, tem que ser as 3 primeiras. É rabiscão mesmo, jogo rápido. Quais são as 3 primeiras imagens que vêm à sua mente quando você ouve a palavra natureza? Jogo rápido, já foi? Boa. Ótimo. Então, eu não vou colocar os meus colegas aqui em jogo, tá? Não vou denunciar. Mas eu vou perguntar para vocês que estão assistindo, para vocês colocarem aí no chat quais foram as 3 imagens que vocês desenharam. E vou já comentar para ser rápida. Muito provavelmente teve desenhos de lago, peixe, mar, riacho, grama, relva, flor, aí a gente vai subindo, teve árvores, teve montanha, teve nuvem, céu, estrela, tara, lá para cima. Seres vivos, cachorro, um animal, um gato, uma borboleta, um etc. Eu queria que vocês comentassem, quantos de vocês desenharam um ser humano? Não comentem, vocês não falam nada. Não falam nada. Eu tô quieto. Isso.
Mudar a forma da gente pensar a educação significa mudar paradigmas educacionais. E paradigma é uma porcaria que vive antes do nosso pensamento. Vocês estão vendo eu daqui, ó? Vive aqui atrás, assim. O paradigma está aqui atrás, assim, é uma nuvem aqui atrás. E o paradigma, ele entra no meu cérebro e quando eu vou pensar, ele determina o jeito que eu penso. E aí o paradigma me trai, porque a hora que eu vou agir, sai conforme a porcaria do paradigma. Como o ser humano não está verdadeiramente integrado, ele não faz parte da natureza, ele nem se lembra de ver a sua imagem quando ele pensa na palavra natureza. E aí quem trabalha com essas brincadeiras, lógico que é uma brincadeira, vai dizer, mas eu estou tão dentro da natureza que eu não preciso me desenhar a mim próprio. Ok, a gente entra, eu aceito essa hipótese, né? Mas normalmente é porque natureza é uma coisa que eu vou até ela e depois eu volto dela, e o que me permite que eu maltrate, que eu estrague, que eu domine. Enquanto professor e aluno não for um só, escola e comunidade educativa não for uma coisa só, ser humano com ou sem deficiência, com ou sem dificuldade, não deixar de ser um processo descontínuo, não for uma coisa só, a gente vai continuar excluindo. E o que nós estamos falando de educação inclusiva, tivemos falando o tempo inteiro aqui, nós estivemos falando disso, nós estamos falando de uma mudança que não é na nossa geração, nem na próxima e talvez nem na outra. Porque é uma mudança de paradigma, mudança de algo que antecede o nosso pensamento e antecede muito mais a nossa ação, né? É isso mesmo, olha o silêncio que ficou, porque a gente educa, mas os valores que a gente tem, as nossas concepções de escola, por mais que nós tentamos fazer uma ruptura com aquilo que a gente gostaria de mudar, ela não acontece do dia para a noite. Não é porque a gente foi lá e fez um curso de 180 horas que a nossa prática vai ser revolucionada. É um processo lento, e que a gente precisa se ver como parte e entender também as nossas limitações, que a gente consegue entregar o melhor e que às vezes esse melhor é insuficiente e tudo bem. Alguém falou sobre isso em relação à profissão, né? Eu não preciso ter medo de perder o meu serviço, o meu salário por não ser o melhor. Mas eu preciso me esforçar para que a cada dia eu tente entregar o melhor possível. Daniel, eu agradeço o convite. Era para um pastel, a gente acabou vindo para um estúdio. O assunto é o mesmo. Na barraquinha ou aqui, o assunto ia ser o mesmo. É verdade, a gente ia comer pastel na feira, porque eu tenho saudade de pastel de feira do Brasil. Mas a gente pode comer um pastel na feira, gente. Pastel é imbatível. Pastel é imbatível. Eu não tenho muito mais que comentar depois dos comentários que me antecederam, mas eu sempre digo que a gente precisa estar disponível para aprender, estar disponível para fazer de novo. O melhor que você puder fazer, como disse o Adalto, para sua vida ser diferente e para a vida dos que te circundam, né, que estejam à sua volta, também seja diferente, né? E tentar o máximo possível mudar os paradigmas, né? Tá o tempo todo vigiando os paradigmas. É como dizia minha sogra, orar e vigiar, né? O tempo todo. Mas é um exercício. É um exercício. E a prática, o exercício traz a prática, né? E a prática é a constância de você estar lá todo dia fazendo aquilo que a gente está disponível, que a gente se propôs a fazer, tendo as ferramentas ou buscando ferramentas, né? Porque a ideia das aulas, das capacitações, dos podcasts, né? Da internet é ser ferramenta para a gente melhorar enquanto ser humano, né? E a prática de todo dia. Hoje eu melhorei um pouquinho, hoje eu quebrei um paradigmazinho, mas calma lá, paradigma, eu sei que você vai voltar a me atormentar, mas eu vou seguir na constância, né? Porque são valores, né? A gente está falando de valores, e a gente está falando, qualquer dia a gente senta aqui para falar sobre seres humanos, né? E ponto, né? Olha, fica o próximo. Né? Já está marcado. Já está, Então, boa. E ponto. Seres humanos, e ponto. Porque eu acho que é disso que a gente está tratando. E não importa se tem
2 anos, ou se tem 67, ou se tem 40, 50, 80, 90, seja lá. Somos seres humanos e a gente tem que se incluir em tudo isso. Gente, adorei. Muito obrigada. A gente sempre Dani. tem muitas coisas para conversar. Esse trio, gente, é fantástico, tá? O trio. Trio de Né? 4. É o quarteto, É um então. quarteto. E agradeço demais. Lu, você sempre está muito disponível, Arthur, Adalto, né? Brigadão. E espero que aconteça mais, né, Linho? Nosso facilitador aí, né? Gente, obrigada. Brigadão, hein? Até a próxima. Até.